Hoje vamos ler sobre 5 viúvas. Para ser abençoado e ter gozo, devemos ter a capacidade para ter valores eternos e reais. O homem recebe o novo nascimento através da crença na incorruptível palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. É de suma importância que descubramos aquele grande coração de amor expresso tão ricamente na cruz de Jesus e que será visto por toda a eternidade em suas várias ramificações. Toda a necessidade do homem é provido pela graça encontrada em Jesus, se houver fé em sua pessoa. Dessa forma, então, o reino de Deus é entendido, pois a alma não tem outro recurso a não ser se reconhecer pobre e miserável. As 5 viúvas descritas no Evangelho de Lucas. No relato dessas viúvas, nós vemos ilustrada a divina capacidade que marca todos os filhos sábios. A expressão viúva significa despojada ou silenciosa. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas estabelecerá o termo da viúva. Nos fala Provérbios 15, versículo 25. A primeira viúva é Ana. Lucas 2, 36 a 38. Ela não se afastava do templo, nos é dito. A segunda viúva é a viúva de Sarepta. Era uma companhia para o homem de Deus rejeitado. Lucas 4, 24 a 26. A terceira viúva, a viúva de Naim, deixou suas esperanças naturais no lugar de morte e encontrou nova esperança na ressurreição da vida. Lucas 7, versículos 11 a 15. A quarta viúva, a viúva da cidade, tinha um adversário, mas encontrou o verdadeiro protetor que nunca a deixaria. Lucas 18, de 1 a 8. E a quinta viúva, uma certa viúva pobre, descobriu que Cristo era tudo para ela e não precisava mais daquelas suas 2 moedas. Lucas 21, de 2 a 4. O Evangelho de Lucas tem o caráter moral, tratando da relação vital entre o homem e Deus. E isso é muito apropriado para o assunto em questão, pois é muito interessante que todas as 5 viúvas do Novo Testamento estão em uma progressão do estado da alma. Das 9 viúvas relatadas nas Escrituras, 5 são encontradas no Novo Testamento. E uma delas é descrita em detalhes no Velho Testamento. Ana, o significado desse nome é graça. A graça vai além da misericórdia. Através da graça, temos relacionamento com Ele, segundo os pensamentos de Deus, para que Deus seja conhecido de um modo que Ele jamais fora conhecido antes. A misericórdia supre onde há necessidade. A graça abençoa além de qualquer necessidade. Lucas 2, de 36 a 38. O olho soberano de Deus marcou essa viúva com respaldo familiar de fé para ser abençoada. Sua história nos dá evidências que ela sentiu o que era o vazio, ou estar vazia, perdendo as coisas naturais. Como resultado, ela encontrou algo melhor e duradouro. Para Ana, o centro ou o lugar de encontro com Deus significava a sua presença, a presença de Deus. Nada mais importava quão ricamente ela fora instruída sobre Deus
e ter sido separada para Deus somente, em cuja presença há sempre gozo, não poderia ser considerado jamais como perda. Desse estado de alma se levanta o caráter de um peregrino. E o que vem a ser esse caráter? Esse simples desejo e muito mais caracterizava Ana. Simplicidade nos leva à presença de Deus. Será que Ana fora instruída anos atrás sobre a profecia de Jacó a respeito da tribo de Asser? Gênesis 49, 20. Essa santa, já de idade, era muito feliz. Esse era o significado da palavra Asser. É possível que os antepassados de Ana foram trazidos para a terra durante o tempo de Esdras. Ela dava valor a estar no lugar que Deus queria, o centro divino, e permanecia no templo, expressando os sentimentos do remanescente que valorizava o verdadeiro testemunho de Deus, mesmo em tempo de grande ruína. Ela esperou, não se afastando do centro divino. Ela sabia, pela fé, que lá e somente lá ela seria abençoada. E Deus se agrada da atitude de esperar. Às vezes, o esplendor das formas aparentes do reino de Deus nos envolvem, a ponto de podermos esquecer o que adorna a parte interna do santuário, o Espírito. O Espírito realça o exercício, o gozo e a expectativa. Quanto podemos aprender no santuário? O padrão é aquele que lemos em Êxodo 30, versículo 13. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Isso era o preço requerido para a redenção, para a aceitação das pessoas. Foi no santuário que Elias, quando desencorajado, ouviu uma voz mansa e suave vinda a ele para arrependimento. Quando o rei Davi invejou o ímpio em sua prosperidade, o santuário de Deus mostrou o fim dele, no Salmo 73, versículo 17. Podemos corretamente estimar nossa verdadeira posição diante de Deus, a não ser pelo santuário, usando padrões e medidas divinas? Ana descansa no santuário e encontra a si mesma no meio de um tráfego celestial. Que rara honra isso prova ser! Graça preciosa que em qualquer caminho nos ensina nossas necessidades. Assim como o mundo despreocupadamente passa insensível sob elas, a soberana bondade de Deus separa viúvas para serem abençoadas, aquelas que não acham segurança a não ser no santuário de Deus. Nós podemos ver o serviço fluindo dessa devotada serva e, como tal, sendo um serviço verdadeiro, deve ter origem no santuário. É dito de seu serviço que ela o realizava dia e noite. Somente aquele que lê os corações pode corretamente estimar o serviço. É necessário esperar até o dia do grande tribunal, quando todas as obras passarão por uma revisão para determinar o que agrada a Deus. Aqui nesta ilustração, aprendemos um pouco sobre a mente de Deus. Jejum sugere uma conduta que poderia mostrar alguém que tenha sido grandemente abençoado, como tendo sido favorecido por fazer parte do remanescente que Deus possuía, quando a nação de Israel voltou-se contra ele. Não pode existir jejum verdadeiro sem oração, porque tudo deve ser feito em dependência. O jejum espiritual consiste em negarmos a nós mesmos, de forma que, mesmo o bem em si mesmo, é o que
deveria ser recebido com ações de graças, e não seja o meio pelo qual entremos no caminho de rejeição. A entrada do Senhor Jesus, ainda criança, no templo, coroou a sua vigília. Estar onde deveríamos estar em todo o tempo é algo a ser desejado. Imagine se ela perdesse esse encontro. Agora Ana se tornou como um tema para o remanescente de seus dias. Ela se mostrou bem consciente da expressão excelência da terra. O serviço naturalmente segue a devoção e dependência. O não apartar-se do templo, que significava para Ana estar na presença do Senhor, era a tarefa que impunha a si mesma. Como esse exemplo de afeição e devoção às coisas celestiais deveria estar continuamente diante de nós, até que nossos olhos vissem a mais maravilhosa visão que alguém possa ver, a face de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ao falar dele, ela falou a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A luz estava agora brilhando através de um prisma, uma pedra polida e preparada somente para isso. Essa preciosa lição de Ana nos deixa uma doce e feliz tarefa, expressa tão bem no Salmo 27, versículo 4. A mulher viúva, Lucas 4, de 25 a 26. O título acima introduz bênção para os gentios, enquanto Israel rejeita o Messias com essas palavras: não é este o filho de José? Jesus deve de ir a outro país para ser aceito. Essa narrativa, que lemos em 1 Reis capítulo 17, introduz o Senhor Jesus após ele ser rejeitado. Mostra que o profeta Elias encontrou uma companheira que o sustentou em sua isolação enquanto Israel passava pela fonte. O Senhor Jesus relata que seus sentimentos eram parecidos com o do profeta. Quando o Senhor Jesus veio para a terra, ele esvaziou-se a si mesmo de sua glória. A expressão viúva sugere que ela foi esvaziada, vivendo numa casa com um quarto elevado, o que indicava que ela teve dias melhores na sua vida, pois só os mais prósperos naquela época poderiam ter uma casa com 2 níveis. Ela havia perdido o seu marido e sendo reduzida a ter apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, com 2 gravetos para fazer fogo. Ela estava a ponto de fazer um último bolo para ela e seu filho e depois morrer. Elias então foi enviado para ser sustentado por essa viúva, e por ter obedecido suas instruções, ela, o profeta e sua casa tiveram mantimento por muitos dias. O Senhor Jesus Cristo voluntariamente se colocou numa posição de necessidade para vir ao lugar de sua criatura, como figurado por Elias nessa história. Era seu propósito ter seu coração gratificado pela resposta daquele pelo qual ele veio ter como companhia, para compartilhar com ele tão imensa bênção, que ele como homem estava a ponto de encarar o reino de Deus. A viúva de Sidom sugere a chamada dos gentios, um povo para o nome do Senhor Jesus. Ela tipifica aquele que será sua eterna companhia ou companheira, porque Jesus foi feito homem. A referência em Gênesis 2,18 é explicativa. O Senhor Jesus, durante a sua rejeição no mundo, não apenas encontra uma pérola de grande valor, mas se oferece a si mesmo a Deus como um sacrifício para que cumpra todas as demandas divinas contra aquele a quem ele se refere como seu tesouro. Mateus 13:44. Ele compra aquele campo por causa do tesouro que ele encontra ali. Nisto, o dia de bênção para os gentios
Que resposta deveria existir de meu coração para com o homem celestial, que deseja muito minha companhia? Para aquele que não conhece o Salvador, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Tendo ascendido às alturas, o Senhor Jesus encontra seu deleite e tem seu coração gratificado no meio daqueles que estão realmente reunidos para o seu nome e que apreciam a sua palavra. Isso o agrada, ter-nos dado total atenção a Ele, separados desse mundo mau e com vestes sem manchas. Nossa resposta para aquele amor tão profundo, mostrado na cruz, deveria ser o de procurar a sua companhia, enquanto ele aguarda o tempo determinado pelo Pai, para que ele tome o que é seu por direito. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu por cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, versículos 22 e 23. Tendo sido levado para preparar-nos lugar, o Senhor Jesus está agora preparando nossos corações para aquele lugar, nos ocupando com o puro objeto, Ele mesmo, para que possamos ser santos em nosso andar. Logo Ele virá para nos buscar, para levar-nos àquele lugar o qual Ele tem preparado, onde nós viveremos para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Possamos nós, como a mulher viúva, encontrar nosso companheiro, gozo e provisão no homem de Deus, Jesus, enquanto passamos por esse mundo, que é tão estranho para o povo celestial. Essa meditação nos leva um pouco além de nossos pensamentos sobre Ana. Ana não deixou o lugar apontado até que o Senhor viesse. Ela estava feliz com sua esperança que foi realizada. Ela serviu a Deus noite e dia com jejuns e orações, e falava dele para o remanescente de fé com um testemunho positivo. Essa segunda viúva se tornou uma companhia para o homem de Deus nos dias de sua sujeição e isolamento. A viúva de Naim. Aqui somos levados a uma verdade mais profunda à medida que somos introduzidos à terceira viúva de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 15. Nas Escrituras, a expressão filho geralmente traz o pensamento de esperanças. Cristo, a esperança de Israel, o filho de Abraão, o filho de Ruth, que fora nora de Noemi, e muitos outros. No final das contas, morte havia caído sobre a esperança dessa necessitada viúva. Tendo sido dependente de seu filho, todos os recursos e suporte desaparecem. Quão incrédulo é o homem! Mesmo que não façamos isso, foi Deus que permitiu esse infortúnio em sua vida. Por 2 vezes nesses versículos nos é dito que muitos ou grande multidão, mas no dia seguinte ao funeral, onde eles estavam, nenhum ficaria para dar um suporte ao necessitado solitário e abandonado. Muitos ou uma grande multidão não poderiam dar o conforto de Deus. Somente Deus poderia suprir o coração de um homem ansioso por descanso da alma nas turbulentas vicissitudes dessa vida. A morte deu um fim a tudo, mas Jesus está sempre presente onde há necessidades.
Pouco sabia essa viúva que havia um olho, que via tudo e que se importava, alguém que era capaz de tomar o lugar do marido, do filho ou do irmão. Em Provérbios 18, 24 nos diz: há amigo mais chegado do que um irmão. Quando ela passava pelo portão da cidade, ela virou-se para ver Jesus ao seu lado. Não há nada que possamos perceber ou que indicasse que ela já tivesse visto ele antes, ou sentido o conforto da sua presença, ou a demonstração do seu poder. Quanto uma alma pode aprender em tão poucos minutos sobre Deus através do Senhor Jesus? Não foi assim com o ladrão na cruz? Quando ele ouviu e creu nas palavras do Senhor Jesus, quando disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem, ele imediatamente passou das portas do inferno para o paraíso de Deus. Nessas horas de profunda tristezas e repreensões, uma pobre viúva, no mais profundo desespero, encontra esperança na ressurreição da vida. Assim são os caminhos de nosso Deus, sempre fiel, como Deus Criador. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Você nunca poderá dizer que nunca teve uma oportunidade de ser abençoado por Deus. Ele está agora mesmo à porta. Ela, a viúva, aprendeu compaixão, conforto e amor como verdades vitais. Quem era esse que podia falar com tal compaixão? Querido amigo ou amiga, você nunca ouviu a voz do Filho de Deus, aquele que a seu tempo enxugará todas as lágrimas? Não será bom ouvir essas palavras de compaixão agora, antes que as lágrimas eternas comecem? Ele pode transformar aquela noite de lágrimas em um dia eterno agora mesmo. Mas se ele vier, será muito tarde. João 5, versículo 24 e 1 João 1, versículo 7. Quanto se passa em nossas vidas até que sejamos trazidos à consciência da nossa necessidade pessoal? É isso que nos introduz a Cristo, assim como aconteceu com essa viúva. Aqui se encontra um homem, o Filho do Homem, com o coração batendo para assumir todas as responsabilidades dessa destituída viúva. Ali se encontra ela, uma criatura sem esperança, na presença do seu Criador, que tinha se tornado um homem, não para julgar, pois ele não havia vindo para isso. Abençoado Salvador, mas para enxugar suas lágrimas e colocar todas as suas esperanças na ressurreição da vida. O amor perfeito atua sem nenhum pensamento em receber algo novo para o homem. Ela não tinha capacidade de aceitá-lo. Até mesmo essa capacidade tinha de ser provida por ele, pois a criatura não tinha nenhum bem nela mesma. Essa capacidade chama-se novo nascimento. Aqui nós encontramos o próprio Deus da esperança, cujo próprio coração é a origem completa do amor, da compaixão, do conforto, do descanso e da esperança. Ele fica lá ao lado do túmulo de sua criatura, com o poder de ressurreição à sua mão. Ele está a ponto de desfazer as obras de Satanás. Uma vez ele disse para Maria: Eu sou a ressurreição e a vida. Então ele tocou o túmulo. Um israelita seria considerado imundo, mas não o Senhor Jesus. Ele anulou o poder da morte. Que graça é conhecê-lo! Apenas uma palavra vinda de seus lábios e a morte fugiu. Foi uma visita maravilhosa do Deus dos céus naquele dia, na pessoa de seu Filho, onde toda a esperança havia
desaparecido. Sua alma bebeu da bênção, vida e ressurreição. Nenhuma palavra foi ouvida da viúva, primeiramente vencida pela amargura e aflição, mas agora vencida pelo gozo e gozo eterno. Quem pode medir as profundezas do amor e da graça que agiu restaurando o filho dessa mulher, não recebendo nada em troca outra vez? Aqui é a perfeita bondade encontrada novamente em Deus. Essa é a maneira que Deus deseja ser conhecido. Aprendendo então o princípio das coisas celestiais, vida e ressurreição, a alma é liberta, tendo a sua esperança agora fora da cena da morte. A viúva da cidade. A quarta viúva tinha um adversário. Somente alguém que tem vida e ressurreição pode apreciar isso. O adversário com o qual o homem celestial tem de contender está vivendo nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 12, Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Se nossa vida está lá, o inimigo procurará roubar-nos do gozo da nossa posição e o que pertence a ela. O cristão necessita de toda a armadura de Deus para enfrentar esse adversário. Muitos cristãos se tornam desencorajados quando eles veem suas vidas em ressurreição, mas são incapazes de desfrutar do gozo dessa nova posição, porque o adversário os enfrenta fortemente. Eles têm que aprender constância e estabilidade, como Ana teve, em andar em companhia e em rejeição, como a viúva de Sidom, e prezar a esperança, como a viúva de Naim. Mas eles não descobriram ainda a proteção contra o inimigo e o seu poder. Isso é Deus em Cristo, que é tudo para nós. Sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Jesus não é visto com essa viúva. Todas as circunstâncias são contrárias a ela, e ela só tem a Deus para recorrer, como uma confiança, como a de uma criança. Segundo o relato, ela chamava ou clamava dia e noite. Seria porque Deus não desejava ouvi-la? De certo que não. Ele ouve desde a primeira vez e ama nos ter em sua presença. No caso diante de nós, a viúva tem um teste real, pois o juiz a quem ela tem de apresentar suas necessidades é injusto, e não temia nem a Deus e nem aos homens. O que poderia ela fazer em tal dilema? Ela apresenta sua petição ao juiz injusto, tendo reconhecido o governo de Deus sobre ela, ao qual ela se submeteu. Não é relatado que ela tinha procurado ou se esforçado em procurar ajuda. Em vez disso, simplesmente se submeteu e orou. Provérbios 21, versículo 1. Essa viúva, que tinha um adversário, encontra em Cristo seu único protetor. Essa é uma lição difícil de aprendermos. É difícil, de fato, lutarmos contra os 5 sentidos, quando os 5 sentidos sugerem o contrário. Visto que o grande pastor nos levará ao céu, ele não olhará por nós aqui nesse deserto? Certo que sim. Que amparo para aqueles cujo braço é feito de carne. Nós estamos comprando aquilo que não é pão? Quão grande ênfase é dada hoje sobre o assunto segurança. Pela mesma indicação, haveria um dia quando tanta prosperidade e tão pouca procura por Deus e tão pouca confiança. O versículo
que está bem no centro da Bíblia diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, versículo 8. E é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Salmo 118, versículo 9. Uma pobre viúva. Lucas 21, versículo 2 e 3. O olho de Deus estava sobre esta pobre viúva. Jesus observou o que ela fez. Um movimento em sua direção de maneira nenhuma passa despercebido. Ele valoriza tudo que vem do coração, mesmo que seja bem pequeno. Se o motivo é errado, quão bom pode ser o presente? O homem vem a esse mundo muito dependente. Ele continuamente é dependente e nem poderia ser de outra maneira com qualquer criatura de Deus. A mente do homem tem procurado mudar isso, e a linhagem de Adão dá todas essas indicações, desde o início. O Senhor Jesus, ao contrário, nunca agiu a não ser em dependência, desde o momento em que nasceu nesse mundo, até quando deitou sua abençoada cabeça sobre o seu ombro na morte de cruz. O filho pródigo tinha que aprender que tinha pecado e que foi destituído. Jó aprendeu que era vil. Isaías descobriu na presença de Deus que era um homem de lábios impuros, para aprender que em minha carne não habita bem algum, e nas palavras do Salmo 16 que diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Realmente é um pensamento piedoso. Sermos pobres em nós mesmos e colocarmos toda a nossa confiança no Salvador é sermos de fato ricos. Quantos ricos lançaram na arca do tesouro? Eles deitaram o que lhes sobejavam. Esta pobre viúva, no entanto, deitou todo o sustento que tinha. Está registrado na palavra de Deus que ela deu mais do que todos. Tal é a estima do santuário divino. Qualquer coisa dada não é um presente, a não ser que isso se torne como um sacrifício. Quantas vezes o senso de preservação própria vem em primeiro lugar e priva a alma de apresentar um sacrifício a Deus? Em Lucas 20, versículo 45 a 47 e Lucas 21, versículo 1. Os corações dos escribas são expostos como aqueles que desejam se mostrar diante dos homens. Isso mostrava o que eles amavam e que desejavam a proeminência, pois usavam vestidos compridos, amavam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles faziam também longas orações em público, que deveriam ser feitas em particular. Estes receberão maior condenação. O mercador de pedras preciosas procura sempre um mostrador com fundo escuro, para que suas pedras preciosas possam ser realçadas. Da mesma forma, para Deus mostrar a preciosa figura dessa viúva, o Senhor escolheu, por assim dizer, um fundo escuro em sua vida. Isso a levou a depender totalmente de Deus, quando se encontrou diante da arca do tesouro. Os vários prismas estão já produzindo a luz brilhante através deles. Mas se nós andarmos na luz, assim como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. O cristão está sempre na luz, não pode mudar nunca. Mas andamos dia a dia seguindo a luz? Temos lançado tudo o que é nosso na arca do tesouro de Deus?
Ou ainda nós temos confiança no homem? É estranho pensar que confiamos em Deus para a eternidade de nossas almas, mas não para o dia a dia. Que corações falhos são os nossos! Se esse é o nosso caso, nós temos que ainda experimentar o gozo dessa pobre viúva que deixou todas as suas preocupações com mãos mais fortes que as suas, mãos que estão desejando assumir o lugar de Salvador não só de nossas almas, mas também de toda a nossa vida. Quanto o coração do Senhor deve estar aflito, não encontrando em seus filhos a esperança que vemos em Josué, capítulo 1, versículo 5, quando diz: não te deixarei, nem te desampararei. Que descoberta saber que Cristo é tudo, que Ele possa nos ajudar a lançar tudo na arca do tesouro de Deus e descansar nos seus braços eternos.